Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Mas graças por quê? Por tudo. Amém? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas agradecer ao Senhor por esse momento tão gostoso de louvor, adoração ao nosso Deus, de exaltação ao nosso querido Deus, amém? Todos são muito bem-vindos a esta casa de oração, a esse momento aqui para adorarmos, louvarmos, cultuar o nosso querido Deus, orar a Deus, falar com Deus, ouvir a palavra de Deus também, isto é maravilhoso. Muito bem, queridos irmãos, hoje na Escola Bíblica Dominical, não presencial, online, tivemos um estudo maravilhoso do pastor José Ricardo sobre a palavra do Senhor, sobre como estudar as Escrituras Sagradas, e aqueles que não estão participando, devem participar. Tem sido muito bom esse momento. Eu acho que a gente pode ter até 200 pessoas participando lá da nossa escola. Cadê o Emerson? Emerson, está por aí? Está lá. Procura o endereço direitinho com o irmão Emerson. Emerson, quantas pessoas podem estar presentes online na escola dominical? Até quantas pessoas? 150? Como? 250, então ainda tem espaço. Procura, irmão, o Emerson, tem sido muito bom para você pegar o endereço direitinho, o código lá, para você participar. Isso acontece todos os domingos, das 10 horas da manhã até as 11 horas, o estudo bíblico. Depois das 11, a gente tem um momento da Santa Ceia, estamos ministrando a Santa Ceia. Depois da ceia, tem um momento de oração, ora pelos aniversariantes, ora por aqueles que estão enfermos, pelos pedidos de oração, e tem sido realmente muito precioso. O pastor Edson está coordenando aquele momento, de modo geral, ele escala cada domingo um pregador para estar ministrando. Pastor Robson ministrou no outro domingo passado, não foi, pastor Robson? Hoje o pastor Carlos, o pastor Zé Ricardo, o pastor Carlos, pastora Vânia, eu tenho ministrado, o pastor Edson, já que a gente não está reunindo presencial aqui ainda, aos domingos pela manhã, espero que breve a gente possa estar reunido aqui também aos domingos pela manhã, mas tem sido precioso o momento lá. E hoje na escola eu anunciei o que eu estaria falando aqui nesta noite, pregando. E eu quero estar falando aqui nesta noite sobre os caminhos seguros para a maturidade cristã, para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento da nossa vida em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E eu quero iniciar esta ministração, eu vou basear a mensagem em 2 ou 3 textos. Primeiro texto é de 1 Coríntios, no capítulo 2 e o capítulo 3. Quando o apóstolo São Paulo, escrevendo esta carta à igreja que estava na cidade de Corinto, esta igreja foi iniciada pelo apóstolo São Paulo. Ele foi o primeiro a pregar o evangelho naquela localidade, naquela cidade. A cidade de Corinto é uma cidade portuária, era uma cidade grande, importante no primeiro século, mas era uma cidade também onde existia muita depravação, muita imoralidade. Provavelmente o apóstolo São Paulo ficou bastante assustado ao ver o comportamento dos coríntios, do povo daquela localidade, mas é interessante que o anjo do Senhor aparece para Paulo. Ele disse: Paulo, você não tema, eu estou com você, e continue pregando a palavra, porque eu tenho muita gente aqui nesta cidade. Então, meus queridos irmãos, conforme diz o próprio Paulo, em Romanos 6, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus alcançou dezenas e centenas de pessoas
nessa cidade de tanta depravação, de tanta imoralidade. Havia um templo pagão, onde havia sacerdotisas que eram meretrizes ali, havia muita imoralidade na cidade de Corinto, mas o evangelho alcançou o coração de muitas pessoas, mas infelizmente, em muitos dessas pessoas, depois da partida do apóstolo São Paulo, eles não continuaram desenvolvendo a salvação em Cristo Jesus, caminhando para o crescimento, para a maturidade espiritual. Daí Paulo vai falar nesta carta, em 1 Coríntios, no capítulo 2 e o capítulo 3, sobre 3 tipos de pessoas. Primeiramente, ele fala sobre as pessoas que ele chama de homem natural, a pessoa natural. Ele disse lá no capítulo 2, no versículo 2, que a pessoa, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, e ele também não aceita essas coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, quem é o homem natural? É o homem não regenerado, é a pessoa que não foi transformada pela graça de Deus, que não passou pela experiência daquilo que João chama de um novo nascimento, a transformação, a regeneração, a conversão a Cristo Jesus. Então, todas as pessoas que não tiveram uma experiência com Cristo Jesus de salvação, de regeneração, é uma pessoa natural, o homem natural. E essa pessoa não compreende as coisas de Deus, ele não aceita as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, pelo Espírito de Deus, que nós temos esta graça de compreender as coisas de Deus. Esse é o homem não regenerado. Mas é interessante que nesta carta ele fala sobre outro grupo de pessoas, que ele chama de pessoas carnais, crentes carnais. Ele disse, olha, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Leite vos dei a beber, porque vocês não podiam suportar, vocês eram novos crentes em Cristo Jesus, se converteram. Mas o triste daquele texto é que Paulo diz, vocês não podiam suportar quando eu estive aí, começando a igreja, pregando o evangelho da salvação em Cristo Jesus, e Paulo disse, eu fiz isso, não foi com ostentação, com linguagem de sabedoria humana, porque eu não queria que a fé de vocês apoiasse no conhecimento, na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Então ele anunciou Cristo Jesus de maneira muito simples, muito direta, com a manifestação da graça de Deus, do poder de Deus, na transformação das pessoas. Então ele prega o evangelho, está em 1 Coríntios, capítulo 2, nos primeiros versículos. Vamos ler até o texto aqui, olha como ele diz aqui, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então Paulo explica aqui como ele pregou este evangelho. Mas no verso 6 ele diz, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, disse ele aqui, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu,
porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, olha, nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Só pelo Espírito temos esta compreensão. Depois ele vai dizer no verso 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Então, queridos irmãos, o homem natural, ele não compreende, ele não aceita as coisas de Deus, porque só pelo Espírito Santo é que nós temos o entendimento, a compreensão das coisas espirituais. Mas no capítulo 3 ele vai dizer, eu porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podi suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então você vê o homem natural e aqui outro tipo de pessoas, que ele chama de carnal. Gente que aceitou a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, mas que não desenvolveu a sua maturidade, o seu crescimento espiritual. Quando ele prega o evangelho nessa cidade, é lógico, tem que começar com as coisas básicas da salvação em Cristo Jesus. Ele não pude falar com vocês como espirituais, mas sim como crianças. Leite vos dei a beber, porque vocês, não é lógico, não podia suportá-los. Mas ele diz, o triste do texto é que não podia suportar naquela época, e não podia, continuava não podendo, assim como carnais, como a crianças em Cristo Jesus. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-los. Agora o triste é a parte B do verso 2. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Não desenvolveram essa salvação, não alcançou a maturidade espiritual em Cristo Jesus. Então, o homem natural é o homem não salvo, não regenerado, é a pessoa que não se converteu a Cristo Jesus, ele não aceita as coisas de Deus, ele não entende essas coisas espirituais, é impossível ele ter esta compreensão, porque esta compreensão vem pelo poder do Espírito Santo, que habita nas nossas vidas, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o texto diz, mas Deus nulo revelou essas coisas pelo Espírito de Deus que habita nas nossas vidas. Daí creio eu que quanto mais cheio do Espírito estivermos, melhor compreensão nós teremos da Escritura, da palavra de Deus. Por isso é tão importante ter uma vida cheia do Espírito, porque é o Espírito de Deus que nos revela esses mistérios, essas maravilhas de Deus ao nosso coração. O homem natural não tem a mínima condição, mas o crente que foi regenerado, mas que não desenvolveu a sua salvação, que não trilhou o caminho da maturidade espiritual, do crescimento, que não se apropria ou não se apropriou dos recursos espirituais que Deus coloca à nossa disposição para o crescimento, ele torna-se então um crente carnal, como uma criança. Ele não pode receber
alimento sólido. Se você der alimento sólido para uma criança de 6, 7, 8 meses, então aquilo vai causar muitos problemas de saúde para a criança. Começa com aquela papinha, aquela coisinha, se é uma maçãzinha, então com uma colherzinha você raspa aquilo e dá para a criança, mas não pode também exagerar muito neste alimento. Assim é o crente que quando novo, é natural, novo convertido. Agora o problema dos irmãos da cidade de Corinto, os coríntios, é que eles fazia anos, 2, 3, quem sabe mais, 4 anos de convertido, e eles ainda precisavam receber o mesmo leite, porque eram crentes, eram carnais. Há uma discussão teológica muito grande, se o crente carnal é salvo ou não é salvo. Algumas pessoas, os chamados cristãos mais históricos aí, querem negar a possibilidade da salvação de um crente carnal. Se for assim, infelizmente, vai ter pouca gente no céu. Segundo, eu entendo o crente carnal, porque nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e mesmo como crente carnal, nós iremos aos céus. Mas o grande problema do crente carnal é que ele não desfruta, ele não usufrui as bênçãos maiores que Deus tem para a nossa vida, não há crescimento espiritual. Isso é muito triste, meus queridos irmãos. Ele vive uma vida cristã cheia de quedas, cheias de tropeços. Uma hora cheia de dúvida, de incerteza, uma hora ele canta, ele louva, uma hora ele murmura, uma hora ele chega quase a blasfemar, uma coisa triste, ele não cresce espiritualmente. Há muitos anos atrás, a gente cantava um cântico que dizia assim: quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre cantando, acho que é mais ou menos assim, mesmo quando não dá, tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Então o cântico é alegre, um cântico alegre, mas eu tinha muito problema com a letra desse cântico, porque o crente que cai aqui, tropeça ali, levanta, cai, o testemunho dele fica um testemunho muito fraco, irmãos. Mas ele não é crente, mas vive caindo, vive tropeçando na vida espiritual. Será isso que Deus tem para nós? Será que um crente que vive caindo, tropeçando, é o sal da terra? Será que um crente que vive caindo, tropeçando, é a luz do mundo? E nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, como é que Deus pode ser glorificado através desse crente carnal, que não tem o crescimento, que não desenvolveu a sua maturidade, a sua espiritualidade? Então, aqui Paulo apresenta não só o homem natural, como o crente carnal, mas ele apresenta esse outro tipo de pessoas, isso que é maravilhoso. No capítulo 2, versículo 15, diz: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa preciosa, esse homem espiritual, esse homem que julga bem todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ele alcançou essa maturidade em Cristo Jesus, porque ele conhece a mente, ele tem a mente do Senhor. Nós, porém, temos a mente de Cristo Jesus, desenvolveu a sua salvação. Bom, todos vão enquadrar aqui num desses 3 tipos de pessoas. Ser um homem, homem no sentido genérico, ser humano, homem e mulher, pessoas naturais, não foram transformadas por Cristo Jesus, não teve a experiência. Daí vem essa pergunta incisiva: você já nasceu de novo? Você
é um homem, uma mulher regenerada pelo poder do Espírito Santo. Me lembro de uma missionária, uma mulher de Deus, uma mulher muito consagrada. Quando ela conhecia uma pessoa, alguém apresentava uma pessoa para ela, a primeira pergunta que ela fazia para a pessoa é esta: você já nasceu de novo? Muitas pessoas, mas o que significa isso? Daí ela aproveitava e evangelizava aquela pessoa. Quando perguntava aquilo para um cristão que tinha convicção: você já nasceu de novo? A pessoa disse: graças a Deus, já tive experiência. Mas ela foi apresentada alguém apresentou um missionário para aquela irmã. E ela cumprimentou aquele missionário e, olhando nos olhos dele, disse: você já nasceu de novo? E aquele missionário, não sei o que ele respondeu, mas eu sei que ele saiu da presença daquela mulher muito indignado. E ele disse: mas que falta de respeito. Eu sou um missionário, eu deixei meu país, eu estou pregando o evangelho e aquela mulher me pergunta se eu nasci de novo. E ele começou a sentir um ódio por aquela mulher. E aquilo o incomodava grandemente, até que ele caiu em si. Disse: mas por que eu estou chateado? Por que eu estou tão revoltado com aquela mulher? Se eu nasci de novo, por quê? Por que ficar chateado? Sabe qual foi a conclusão daquele missionário? É que ele não tinha nascido de novo. E ele se prostrou diante de Deus, pedindo misericórdia e perdão, e ele passou pela experiência da regeneração. É possível, é possível. A pessoa deixar o país dele e ir para outro país para pregar o evangelho. O que tem acontecido, irmãos, eu vou contar uma história triste aqui para vocês. O que tem acontecido de missionários do Ocidente ir para o Oriente e outros países pregar o evangelho e o cristianismo e se tornarem muçulmanos, não é um caso, 2 casos, não. Tem muitos casos. Isso é triste. Será que essa pessoa foi transformada, foi regenerada por Cristo Jesus, o Senhor da glória? Pode conhecer a Bíblia, pode passar por um seminário, pelo Instituto Bíblico e não ser uma pessoa regenerada. Eu conheço algumas pessoas que se intitulam pastores. Se você vê a vida dessas pessoas, você chega à conclusão que aquela pessoa nunca foi regenerada. Pessoas que maltratam a esposa. Tem caso de pastor de estuprar a própria esposa. Forçar a esposa, bater na esposa. Isso não é um crente carnal, não. Isso é pior. É uma pessoa natural. É uma pessoa que não foi transformada, queridos irmãos, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Pessoas que vivem na mentira, vivem no engano, na tapiação, e se diz crentes. Meu Deus, eu tinha um pastor que eu tinha muita tristeza, porque quando ele marcava uma coisa: pastor, estou indo, 10 minutinhos eu estou aí. Quando ele falava 10 minutinhos, era pelo menos 2 horas. Mentia. Hoje a pessoa está fora da igreja, fora do evangelho. Queridos irmãos, não foi regenerado, não foi transformado pela graça de Deus. A pessoa, quando está no meio dos crentes, age de um jeito. Quando está no meio dos incrédulos, age do jeito dos incrédulos. Quando tem alguém que serve a Deus por perto, respeita. Mas quando não tem um mínimo de respeito. Pessoas não transformadas. Gente natural. Crente carnal, pelo menos, teve uma experiência de regeneração, mas não desenvolveu a salvação. Daí vai agir como a igreja, com pessoas em Coríntio lá. Havia litígio na igreja, havia disputa na igreja, havia ciúme na igreja. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, outros de Pedro, outros de Cefas, porque é Pedro, outros dizem: eu sou de Jesus. Mas, meus queridos irmãos, divisão
na igreja, partidarismo na igreja, litígio na igreja. Quando um irmão deu prejuízo para outro, que o camarada, a primeira coisa que fazia é procurar um tribunal do mundo que não tinha nada a ver com os cristãos lá, escandalizando o evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Gente crente carnal, não sabe perdoar, não sabe sofrer o dano, disse Paulo. Por que você não sofre o dano? É muito melhor do que você trazer tropeço, escândalo para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente que não cresceu espiritualmente. Hoje eu trouxe uma pequena palavra no momento da ceia, um texto lindo de final do livro de Miqueias, sobre esse Deus maravilhoso. É o Deus que perdoa, é o Deus que esquece das nossas transgressões, diz o texto, e é um Deus que tem prazer na misericórdia. Interessante, Deus tem prazer em usar de compaixão, em usar de misericórdia. Quando Ele tem que exercer a sua disciplina, o seu juízo, Deus faz isso como um bom pai. Isso corta o coração desse Deus maravilhoso, mas tem pessoas que não têm essa graça. Me lembro de um jovem que, presidente da mocidade, acabou chateando uma das jovens da igreja, e aquele jovem então chegou para ela, para aquela moça, e disse: minha irmã, você me perdoa em nome de Jesus, eu fui grosseiro com você, eu dei uma resposta desagradável. Aquela irmã disse: você lembra, você viu o que você fez comigo? Você se lembra que você fez? Ele disse: sim, minha irmã, eu lembro, por isso que eu estou te pedindo perdão, misericórdia, eu preciso da tua misericórdia. Mas aquela moça não quis perdoar. É gente que não tem nenhum prazer em usar a bondade, a misericórdia, o perdão. Gente que não sabe perdoar, meus queridos irmãos, não entendeu o perdão de Deus. Gente que não sabe usar de misericórdia, não entendeu a misericórdia do nosso Deus. Ele é um Deus que tem prazer no perdão, na misericórdia, conforme diz o texto sagrado. Miqueias diz que Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar, do esquecimento, aleluia. Ele não leva isso mais em conta no nosso relacionamento com Ele. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, o crente carnal não tem esta graça. Isso fica muito claro na carta de Paulo em Coríntios, aqui aos Coríntios, aleluia. É gente que não cresceu, não desenvolveu, não alcançou maturidade, mas o homem espiritual, esse diz o texto sagrado, ele julga todas as coisas, mas ele não precisa, ele não é julgado por ninguém, ele tem a mente de Cristo Jesus, ele apropriou dos recursos espirituais que Deus coloca à nossa disposição para o crescimento espiritual. Daí eu vou no outro texto que eu quero refletir com os irmãos, que é o texto de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Esse texto é de uma preciosidade enorme, queridos irmãos. Eu vou começar o texto com o versículo 8, quando Pedro diz assim: porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele diz: pois aquele a quem estas coisas... Daí tem que fazer uma pergunta, né? Verso 8 diz: porque essas coisas existindo em vós, que coisas são estas? As que ele tratou aqui no contexto desta passagem. Então nós vamos meditar sobre isso. E quando diz: porque aquele a quem essas coisas não estão presentes, que coisas? As coisas que ele tratou aqui. É cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Depois o verso 10, por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim como
como que ele tratou no texto, procedendo assim: não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu acredito que esse texto aqui, de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 13 até o versículo 11, não tem outro texto na Bíblia tão esclarecedor, tão precioso para esse caminho seguro da maturidade espiritual, do crescimento em Cristo Jesus. Daí observa como ele começa o texto no versículo 3. Por esta, olha aqui, visto como pelo seu divino poder, poder de quem? O poder de Deus, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus já nos concedeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Essa palavra piedade eu gosto muito dela. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz essa palavra piedade pela nossa devoção a Deus, nosso amor a esse Deus maravilhoso. Deus já nos concedeu, então, todas as bênçãos que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento. Que tipo de conhecimento? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por isso Oséias já dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E o profeta diz: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. O último versículo desta carta, no capítulo 3, verso 18, Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz que considerava todas as coisas como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele diz: o meu Senhor. E Deus, esse Deus maravilhoso, ele já nos concedeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento, disse ele, completo daquele que nos chamou, e nos chamou para a sua própria glória e bondade ou virtude é a palavra. O verso 4 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas, eu gosto dessa expressão, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Meu querido irmão, minha querida irmã, quanto mais conhecermos ao Senhor, mais seremos tomados de Deus, de toda a plenitude de Deus e da natureza divina. Não aquela natureza terrena, carnal, diabólica, infernal, mas tomado da natureza divina. Quando nós somos tomados da natureza divina, o fruto divino de Deus na nossa vida é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Um crente tomado da natureza divina. Que coisa sublime, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, o Senhor da glória, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há nesse mundo tenebroso, nesse mundo perdido, corrompido, queridos irmãos. Daí Paulo vai dizer essas coisas que precisam estar presentes. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, trabalho, concentração espiritual na nossa vida, reunindo toda a vossa diligência, associai, disse ele, com a vossa fé, a virtude. A fé é, meus queridos irmãos, o fundamento básico da vida cristã. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos perdoados pela fé, fomos justificados pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, fomos regenerados pela fé
crendo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas que tipo de fé? É a fé no poder de Deus, que ressuscitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a fé em Cristo Jesus, aquele que nasceu da Virgem Maria, aquele que foi concebido no ventre daquela moça por obra e graça do Espírito Santo. É aquele que andou entre os homens sem nunca pecar. É aquele que levou sobre o seu corpo na cruz os nossos pecados, mas que não ficou no túmulo. No terceiro dia ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia. É a fé no poder de Deus. E Paulo diz: a minha pregação, a minha mensagem foi a mensagem da cruz, mensagem que é loucura para os que se perdem, mas que é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Aleluia. Porque a fraqueza de Deus é muito mais poderosa do que todo o poder do homem, e a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sabedoria platônica, aristotélica ou de qualquer outra pessoa neste mundo, meus queridos irmãos. Aleluia. É a fé. Não é qualquer fé, meus queridos irmãos. É a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus Cristo. Aleluia. É a fé nesse Deus maravilhoso que levantou a Jesus dentre os mortos. A fé, então, é essa virtude fundamental, básica, sem a qual o homem não é salvo, não é regenerado, não foi transformado, meus queridos irmãos, enquanto ele colocar plenamente a sua fé em Cristo Jesus, enquanto ele não entender, como Pedro que disse assim: para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. É aquele que entende que ele não pode salvar a si mesmo, é aquele que entende que ninguém pode salvar, e que só há uma esperança naquele que é o caminho, a verdade e a vida, em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Senhor da glória. É a virtude básica. Agora, porém, permanece a fé, a esperança e o amor, diz o apóstolo São Paulo. No outro lugar, ele dá graças pela operosidade da fé dos irmãos em Cristo Jesus. Mas, queridos irmãos, Deus nos deu recursos espirituais. E ele diz, o texto diz: associai com a vossa fé a virtude. A palavrinha grega, a palavrinha arete, ou aretem, no caso está no acusativo aqui. Então, o que significa? É traduzido na Bíblia atualizada: associai com a vossa fé a virtude. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz essa palavra por bondade. Bondade. Há duas palavras que podem ser traduzidas por bondade. Essa palavra e a palavra agatocine, que está lá em Gálatas, sobre um dos frutos do Espírito, agatocine, que é traduzido por bondade. Mas, queridos irmãos, muita gente aceita Jesus, mas não muda as atitudes. Ele continua ruim, mal para o cônjuge, mal para a esposa, mal para o esposo, mal para os filhos. Não muda o comportamento, não associou com essa virtude a bondade de Deus. Deus é bom, e eu tenho que aprender a ser bom com esse Deus maravilhoso, porque o fruto do Espírito Santo é bondade, queridos irmãos. Aleluias, glórias ao Senhor. Procurar isso na vida, atos de bondade, atitudes de bondade, ações de bondade na vida de uma pessoa. Quantos homens ateus, incrédulos, terríveis, que têm se convertido a Cristo Jesus, por causa de uma esposa que se converte e começa a tratar bem o marido, continua ruim, bebendo, às vezes até agredindo a esposa, mas a esposa, com atitude de arete, tem ganhado o coração do marido para Cristo Jesus. Bondade. Associe com a vossa fé a bondade. Seja um homem bondoso, seja uma mulher bondosa, seja um verdadeiro bom samaritano. Aleluia. Glória a Deus, que cuida, que ampara, que socorre. Jesus lavou os pés dos discípulos. Vocês me chamam de Senhor e Mestre. Fazem bem, eu sou o Senhor e Mestre. Mas se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés de vocês. Faça o mesmo. Sirva as pessoas com humildade. Como isso é precioso. É recurso de Deus para uma vida de maturidade
maturidade, porque quando nós estamos usando de bondade, nós estamos nos libertando de um dos piores, ou talvez o pior pecado que existe no ser humano. Sabe qual o pior pecado do ser humano? Chama-se egoísmo. Egoísmo. A pessoa que está preocupado com ele, tudo para ele, centrado nele, mas quando você usa de bondade, Deus está te livrando, meus queridos irmãos, desse pecado terrível, um dos 7 pecados capitais da Igreja Católica Apostólica Romana, o egoísmo, perigosíssimo na vida. Então, viva para servir, amém? Glória a Deus. Se alguém me segue, então sirva, diz o Senhor Jesus. Então associe então a ERP, esta bondade, com a virtude e a bondade, mas o texto vai dizendo de maneira preciosa aqui, com a virtude, com essa bondade, o conhecimento. Gnose é a palavra grega, mas gnose nas epístolas de Pedro e também nas epístolas paulinas, ela não tem um sentido de conhecimento intelectual, de informação. Ela tem um sentido de conhecimento vivencial, de conhecimento experimental, de relacionamento íntimo. Por isso, Mateus e Lucas disse que José não conheceu Maria, sua esposa, até que desse à luz ao seu filho primogênito, no qual colocou o nome de Jesus. Não conheceu. Tornou, disse Gênesis, Adão conhecer a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz um filho, no qual colocou o nome de Sete, em lugar de Abel, que Caim havia assassinado. Yad é a palavra hebraica, mas gnose é a palavra. Então, conhecimento, aqui não é conhecimento intelectual, de muitas informações, isso é bom, não faz mal para ninguém, mas às vezes gera muita vaidade na pessoa. O saber ensoberbece, mas o amor edifica, disse Paulo. Esse conhecimento é o conhecimento vivencial, é a intimidade com Deus, é buscar ter comunhão com o Senhor, é não entristecer o Espírito Santo e viver na presença de Deus, começando o dia dizendo: Senhor, livra-me de cair em tentação, Deus guarda-me do mal, guarda do maligno, Deus guarda a minha boca, Deus guarda a minha mente, Deus guarda os meus olhos, eu faço como o patriarca Jó, uma aliança com os meus olhos, não colocarei nada impuro diante deles, diz o patriarca. Conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer, e com o conhecimento, diz o texto sagrado, o domínio próprio, a temperança, o autocontrole, é não dar vazão à carne, é fazer morrer a velha natureza terrena com os seus feitos, é despojar de tudo aquilo que era do velho homem, a hipocrisia, a mentira, a inveja, o engano, e revestir do novo homem em Cristo Jesus, com humildade, com bondade, com humildade, com mansidão, tudo aquilo que Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 3. Queridos irmãos, como isto é precioso, então associe isso também, é o domínio próprio com a sua vida, com o domínio próprio, disse ele, a piedade, ou conforme diz a Bíblia na linguagem de hoje, a devoção a Deus. Uma pessoa devota. A Igreja Católica gosta de usar essa expressão, devoto de São Paulo, São Pedro, São Sebastião, mas nós temos devoção ao nosso Deus. Devoção a Deus, amor a Deus, prazer, alegria em agradar esse Deus maravilhoso. E com essa então domínio próprio, disse ele, então aqui a perseverança, depois a piedade, pulei, perseverança, mas a perseverança, esta capacidade, palavrinha grega hipomané, essa palavra é a capacidade, é uma preposição grega, é a capacidade de suportar as adversidades, as lutas da vida sem esmorecer, é com paciência, sem murmurar contra Deus. Glória a Deus. Perseverança é como uma laje, é um teto que nos protege, que nos capacita a suportar
as adversidades da vida, queridos irmãos. Tende lido? Da paciência de Jó, da perseverança de Jó. E viste que fim o Senhor lhe deu. Interessante que no grego não tem uma palavra para perseverança e outra para paciência. É a mesma palavra. Os tradutores às vezes traduzem por paciência ou perseverança, porque a ideia da palavra é a capacidade de suportar as adversidades da vida sem desanimar, sem desistir, sem esmorecer na fé em Cristo Jesus. Essa graça maravilhosa, entendendo que as tribulações na vida produzem em nós a perseverança, a capacidade de suportar as coisas, e a perseverança produz em nós, então, a esperança, diz o texto lá de Romanos. Glórias ao Senhor, nosso Deus. Então, com essa perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade. Essa palavra fraternidade, a Bíblia na linguagem de hoje, gosto da tradução, traduz assim: o amor, a amizade com os irmãos. Amém? A igreja é um lugar de fazer amizade. Amém? Pastor Robson, eu estava em Goiânia, fui num setor lá, e eu vi o lema, o tema de uma igreja que eu achei. Estava o título, o nome da igreja em cima. Eu não vou falar o nome para não fazer propaganda da igreja. Brincadeira. Era uma igreja evangélica Assembleia de Deus. Igreja evangélica Assembleia de Deus. E embaixo uma frasezinha. É a frasinha de: aqui se faz amigos. Eu achei espetacular, espetacular. É fraternidade. A igreja é um lugar de se fazer amigo, amizades. Amém? Amizade saudável. Muito mais do que a amizade do botequim lá, que às vezes passa, você tem dinheiro para pagar cerveja, tudo bem, se você não tem, já fica. A igreja é um lugar de fazer amigos e amigas. Amém? Fraternidade é isso, meus queridos irmãos, é ter amizade. Já viu aquela pessoa que diz: na igreja só tem panelinha, a igreja não sei o quê? A pessoa não relaciona com ninguém, queridos irmãos. O problema não é a igreja, é o indivíduo que não sabe fazer amizade, que não aproxima de ninguém, não se aproxima de ninguém. Então associe então com essa piedade, então fraternidade. Tenha amizade com o povo de Deus, ó, com bom e com suave, é que os irmãos vivam em união. Se andarmos na luz como na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu dei uma palavra no domingo passado, primeiro culto que nós tivemos lá no Altiplano Leste, lá, é a igreja que estamos iniciando, ainda não inauguramos. Na inauguração a gente vai convidar toda a igreja. Mas eu falei sobre o Salmo 133, é um salmo lindo, é com bom e com suave, é que os irmãos vivam em união. Interessante o verbo descer, é como óleo, não é qualquer óleo, é o óleo precioso da unção, sobre a cabeça, não é cabeça de qualquer homem, é cabeça de Arão, que desce para a barba, desce para a orla dos seus vestidos, e é como orvalho, não é qualquer orvalho, é o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção. Aonde há amizade, aonde há amor, aonde há união, a unção desce, amém? Desce para a cabeça de Arão, desce para a sua barba, desce para a orla do seu vestido, é como o orvalho de Hermon. Hermon, um monte lindo lá em Israel, está muitos metros acima do mar, e aquilo então gela, de repente vem um sol, e aquilo descongela, e vai regando lá os montes de Sião. Que coisa preciosa, onde tem amizade, onde tem fraternidade, onde tem, meus queridos irmãos, esta comunhão, a unção vem, a unção desce. Amém, queridos irmãos? E associe, para terminar, disse Pedro, com a fraternidade, o agape, o amor. Por quê? Porque se essas coisas existir nas nossas vidas, a gente não vai tropeçar em tempo algum, e a gente não vai ter uma vida inativa, a gente vai ter uma vida frutífera, aleluia, e viver uma vida sem tropeço. É o caminho para a maturidade. Deus tem isto para nós, Deus tem isto para aqueles que vão ouvir ou estão ouvindo esta mensagem. Caminhos certos, caminhos seguros
para a maturidade cristã. Daí Deus vai ser glorificado. A pessoa não vai tropeçar e ele terá garantido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, queridos irmãos, buscar isto para as nossas vidas. Nós já alcançamos de Deus a bênção do perdão, da salvação, da vida eterna, mas precisamos crescer espiritualmente. Eu fui presidente do Conselho Ministerial dos Pastores das Igrejas de Cristo no Brasil durante 6 anos, 3 mandatos lá, e eu visitava muito pastores, e eu vi tantos pastores machucados, amargurados, e eu sempre dizia para aqueles queridos irmãos em Cristo: olha, meu querido irmão, se a gente não aprender a amar, não aprender a perdoar, a tolerar, a engolir sapo, qualquer outra coisa, não dá para permanecer no ministério. Temos que amar as pessoas, amar aqueles que não nos amam, mas amar também aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos abençoam, mas orar também por aqueles que nos perseguem, conforme diz o nosso amado e Salvador, Jesus Cristo. Um pastor, a igreja, coitada, ele já estava bem limitado, e a igreja não fluía, e a igreja resolveu jubilar aquele pastor. Mas a igreja amava o pastor. Então fizeram uma reunião do conselho lá, e disse: nós vamos jubilar o pastor, e vamos dar um salário vitalício para eles, para que fosse 70%, 60% do salário dele. Estava comunicado, mas o pastor ficou tão aborrecido. Eu cheguei para aquele pastor e disse: irmão, bota a mão para o céu, a igreja te ama, a igreja foi generosa, a igreja deu um salário vitalício para você, disse: se você morrer primeiro, vai dar o salário para a esposa, vai pregar o evangelho, visita as congregações, se anime em nome do Senhor, tira a tristeza do seu coração. Não houve nenhuma perseguição, pelo contrário, queridos irmãos, e a pessoa fica remoendo, amargurada. Que coisa triste. Pastor, mas às vezes não alcançou a maturidade em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Não deixa, meu Senhor, ser um crente carnal. Ajuda-me, ó Deus, a caminhar para a maturidade, para o crescimento espiritual. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Glória a Deus. Glórias ao Pai. Glória ao Filho. Léo, cadê o Léo? Tem mais um cântico? Eu não sei se tem mais um cântico para a gente encerrar a reunião. Amém? Não sei, muito bem. Mas vamos orar nesse momento, queridos irmãos. Que Deus nos dê graça. Deus já deu todos os recursos, aleluias, espirituais, está tudo à nossa disposição, queridos irmãos. Glórias ao Senhor, glória a Deus. Pai querido, Pai bondoso, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta palavra do Senhor aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor já proveu todos os recursos espirituais para uma vida de piedade e de pleno conhecimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, toma cada um que o Senhor trouxe aqui nesta noite nas tuas mãos. Abençoe aqueles que estão acompanhando o culto nos seus lares. Abençoe aqueles que vão ouvir, ó Deus, esta palavra, que o teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, despertar no coração de todos o desejo pelo crescimento, pela maturidade espiritual. Ó Senhor, que a natureza divina cada dia se manifeste mais nas nossas vidas, com o teu fruto
Bendito Senhor, ó Deus, de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, de justiça, Senhor. Ó Deus, nos abençoe pelo teu poder. Abençoa, meu Senhor, a tua igreja. Toma, Senhor, aqueles que estão impossibilitados de estar aqui, ó Deus, talvez por uma precaução deste vírus terrível que assola, ó Deus, a humanidade. Abençoe os teus filhos nos seus lares, abençoe a tua igreja, não deixa, meu Senhor, o teu povo enfraquecer, esmorecer na fé. Guarda, meu Senhor, o teu povo na tua presença santa. Oramos por aqueles que estão enfermos, ó Deus, atacados pelo Covid, ó Deus. Abençoe, neutraliza, ó Deus, o efeito maligno deste vírus, ó Deus, dando saúde, meu Senhor, ao teu povo. Olha, meu Senhor, aqueles que têm feito seus pedidos de oração, temos orado pela manhã, mas oramos por eles aqui também nesta noite, pedindo a bênção da cura, a bênção da saúde e da libertação. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal, pelo teu poder, pela tua graça. Abençoe a nossa cidade. Abençoe, ó Deus da glória, ó Deus, o Brasil. Ficamos tão, ó Deus, chocados com essas notícias lá de Manaus. Pessoas, ó Deus, à míngua ali, não tendo nem oxigênio, Senhor. Tem compaixão das autoridades constituídas do Brasil, dê sabedoria, dê, ó Deus, piedade, dê bondade para estes homens, meu Senhor Deus da glória, que governa a nação. Por outro lado, nós queremos te agradecer por esta vacina, Senhor, e que ela seja realmente um instrumento de bênçãos para livrar, ó Deus, a nossa nação deste vírus, ó Pai. Abençoa pelo teu poder, pela tua graça, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Amém, queridos irmãos. Deus está aqui conosco, o Espírito Santo está aqui, eu sinto a presença dEle, a graça, o Espírito de Deus pairando, como uma pomba que voa sobre a sua cabeça, amém? Glória a Deus, você vai sair daqui cheio da graça de Deus, do poder de Deus, lavado pelo sangue de Jesus e pela palavra do seu poder. Vamos louvar o Senhor com um cântico e depois nós